Fala rapaziada, canal TV Clubista, Igor aqui. Então rapaziada, hoje eu vou falar um pouco do jogo do Vasco pela Copa Sul-Americana, né? O Vasco acabou de ser eliminado pelo Defensa e Justiça. Era o único time carioca que ainda participava de alguma competição continental, porque o Flamengo foi eliminado na terça-feira agora. Então o Vasco agora, o que sobra pro Vasco é o Campeonato Brasileiro, assim como os outros clubes. E o Vasco, né, tá na zona de rebaixamento, então eu vou falar disso mais pra frente, vou falar agora de como foi o jogo com vocês, né? Eu vou comentar um pouco do jogo pra vocês, o que eu achei tecnicamente, o que que faltou pro Vasco pra sair com ele com a classificação, né? O que faltou pro Vasco pra sair com a classificação, porque na verdade faltou até bastante coisa, né? O Vasco ficou devendo bastante pros seus torcedores, inclusive, tipo, não só em um setor, sabe? O Vasco falhou em vários setores. O time do Vasco veio para campo com dois atacantes, com o Torres e o Ribamar. Nesse momento, a torcida do Vasco não deve considerar o Ribamar nem como jogador de futebol, nem como atacante, porque o que o Ribamar fez hoje com o Vasco foi de realmente deixar o torcedor naquela felicidade, como sarcasticamente falando, porque o Ribamar perdeu uns três gols na cara, furou uma bola dentro ali perto da pequena área. O Torres também perdeu um gol entregue também. Não era um gol sem goleiros, mas eram gols que um atacante faria. Um atacante bom faria. E o Vasco tá sem o Cano por causa do coronavírus, né? E então o Vasco fica sem seu principal jogador para um jogo importante desse. A maioria dos torcedores já imaginava que isso, além de ser uma ruim notícia, prejudicaria bastante o Vasco. E os torcedores que imaginavam isso acertaram, porque o Vasco não consegue jogar sem o Germancano, porque tanto o Torres quanto o Ribamar são jogadores muito fracos que não conseguem suprir essa ausência do Cano, porque o Cano é um jogador que faz gol todo jogo, basicamente, é o artilheiro do Vasco. É um cara que com um toque na bola ele já consegue decidir o jogo. E o Ribamar é um cara que com 35 toques na bola ele não consegue arranjar nada pro time, sabe? Contra-ataque, bola cara a cara com o goleiro, ele consegue tipo chutar pra fora com a perna boa dele, furou usando a perna boa, a bola veio na esquerda dele, ele furou. Então, realmente foi um setor ali que o Vasco sentiu muito a falta do seu principal jogador, que é o Cano. A volta do Benítez, né? Depois de ter entrado só no segundo tempo no último jogo contra o Ceará, né? Aquela goleada que o Ceará meteu na casa do Vasco mesmo, em São Januário. Pra mim, os torcedores do Vasco, né, depois desse jogo de 4 a 1 já não tinham muita confiança pra esse jogo, mas obviamente o clima é outro, é um jogo de decisão, mata-mata, então o time do Vasco veio confiante, mas eu vou falar um pouco dos detalhes do jogo. Primeiro tempo, o Defensa e Justiça teve mais posse, trabalhou mais a bola, porém o time do Vasco foi mais perigoso. Chegou mais ao gol, chutou no gol, o Ribamar perdeu uma chance, duas chances no primeiro tempo, o Ribamar perdeu duas. Uma que foi uma cruzada de esquerda, ele estava basicamente sozinho, era um chute cruzado. O goleiro não estava bem posicionado. Se ele jogasse a bola no canto do gol, pelo menos um pouco no canto era gol, não tinha chance de defesa pro goleiro. Mas o time do Vasco sofreu com isso bastante. Né, o time não conseguia trocar passes, o Benítez voltando um pouco sem ritmo, aparentemente. Jogou bem. Foi em si, tipo, o que mais tocou na bola, foi um cara que trabalhou bastante, mas não jogou muito, não jogou, tipo, um absurdo, sabe? Não jogou bem. Errava a bola, errava a condução, perdeu bola no meio de campo, errou passe é, de 2 metros, 1 metro. O time do Vasco estava errando muita coisa boba, cara. Armação simples, armação de contra-ataque, passe no meio de campo. O Vasco, após tomar o gol, que pra mim foi uma falha absurda, tanto da defesa quanto do goleiro, a bola vem pela direita do campo do Defensa e Justiça, né, à esquerda da defesa do Vasco. Um cruzamento meia altura ali para a área, o zagueiro tenta cortar, a bola sobe para trás porque ele cortou errado. De vez do goleiro ele dá um tapa para trás, tipo, levantar o braço e dar o tapa para trás, qualquer do goleiro faria isso, qualquer goleiro pelo menos que tivesse lido bem a jogada faria isso,
Porque era um lance perigoso, ele não tinha noção se a bola ia sair, bater no travessão ou vir na direção do gol. Ele ficou esperando. A bola bateu no travessão e quicou para dentro da área de novo. Então, aí nisso o jogador do Defensa e Justiça chegou jogando para dentro do gol. Então, pra mim foi uma falha do goleiro sim, foi tipo um lance completamente esquisito, porque a bola subiu, o goleiro ficou olhando, de vez dele dar um tapa, socar a bola, ele não precisava encaixar aquela bola, jogava pro escanteio. A bola bateu no travessão e pra infelicidade do time do Vasco, saiu o gol do Defensa e Justiça. Mas depois disso, o Vasco mesmo assim continuou sem com os jogadores jogando mal. Os jogadores demonstravam um pingo de emoção, mas bem um pingo mesmo, né? Não atacavam com toda a força que tinham. Você via que em momentos que o Defensa e Justiça estava ganhando o jogo, ele tentava segurar o resultado com faltas bobas, caindo no chão e tal, mas não ficava totalmente recuado. Só bem no finalzinho do jogo que sim, o Defensa e Justiça dava espaço pro Vasco, mas o Pikachu teve um lance que entrou sozinho dentro da área, se embolou com a bola, depois chutou rasteiro pro gol. Teve lances de chute como o do Juninho, que raspou na trave. Então, que o Thales Magno escorou para ele. O Thales Magno que entrou no segundo tempo também não estava 100% para a partida. Voltou essa partida agora. Escorou pro Juninho, que foi o chute mais perigoso assim que o Vasco teve em questão assim, né? Porque foi o chute mais bonito que o Vasco deu no jogo. Porque de resto foram bolas no gol, tiveram bolas no gol, tiveram bolas para fora. O Ribamar perdeu mais um gol. É... Então, tipo, o Vasco ele teve chance sim de ganhar o jogo. O time do Defensa e Justiça não era um time muito bom, não é um time de tradição. Então, realmente o Vasco teve a chance, não quis aproveitar. Na minha opinião, o time do Vasco não é um time muito bom, não é um time que tem a técnica, assim como eu disse, do seu lado, né? Não tem a técnica do seu lado. Então é mais um time que joga mais na raça. Tem dois jogadores que são os principais, que é o Cano e o Benítez. O Benítez jogou hoje, saiu no segundo tempo e o Cano estava fora. Então acho que para mim, sem essas peças chaves, né, que são esses dois jogadores, o time não consegue ir para frente. O Vasco foi melhor no primeiro tempo em questão de perigo. Segundo tempo foi um jogo bem neutro, não teve tipo em si melhor ou pior, porque o Defensa e Justiça fez o gol, não atacou tanto, né, se livrava mais da bola, mas também não recuou tanto. O Vasco não aproveitou esse espaço para fazer o gol e acabou sendo eliminado. O Thales Magno teve esse lance com o Juninho, o Ribamar furou uma bola dentro da área. Um jogador no finalzinho ali conseguiu um chute perigoso, mas bem fraco também, o goleiro conseguiu encaixar. Então o Vasco sai com essa eliminação agora, os torcedores devem estar bem frustrados, né? Imagino. Assim como os torcedores do Flamengo devem estar frustrados até agora com a eliminação de terça-feira, porque é um jogo continental, cara. É um campeonato assim que qualquer time sonha em ganhar. Então, os torcedores devem estar bem tristes, né? Mais um time brasileiro eliminado. Mas o Grêmio hoje se classificou, o Palmeiras está classificado, então ainda tem alguns times aí é, que a gente ainda vai estar cobrindo nessa, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. E agora pro Vasco só resta o time acordar para conseguir chegar em algum lugar no Brasileirão, tentar sair ali da zona da degola, né, sair da zona de rebaixamento e almejar uma vaga ali na Sul-Americana do ano que vem, que eu acho que nesse momento seja o principal objetivo do Vasco, sair da zona de rebaixamento e beliscar uma vaga ali na Sul-Americana. Então, falando de tudo isso, né, o jogo do Vasco foi um jogo sem muita, como eu posso dizer, sem muita técnica, foi um jogo mais no impulso, né? Os jogadores ambos entraram com o agregado, né, no empate, mas o agregado favorecia o Vasco, então o Vasco entrou classificado por causa do gol fora de casa, mas o Vasco ele queria o gol para sacramentar a classificação. 1-1 levava para os pênaltis. O Defensa e Justiça acabou fazendo 1-0 e assim eliminando o Vasco. Então é isso, rapaziada. A análise foi essa, foi uma análise bem curta, foi um jogo sem muito o que dizer pra vocês aqui, só teve um gol durante o jogo. Então eu quis fazer uma análise mais geral assim. O time do Vasco veio com dois atacantes, mas mesmo assim não deu em nada. E pra mim, se eu fosse classificar um pior do jogo hoje, o pior do jogo é o Lucas Ribamar mesmo, o atacante Ribamar, que nesse momento na internet deve ser vítima de mais de 500 mil memes. Então deve estar todo mundo aí fazendo meme com o Ribamar, os torcedores do Vasco provavelmente revoltados com o desempenho do Ribamar hoje. Então eu acho que foi isso pra mim.
não digo o melhor do jogo, porque o goleiro do Defensa e Justiça não foi muito cobrado. E tanto no ataque, pra mim, o Ribamar falhou muito e o gol foi culpa do goleiro e um pouco de culpa da defesa também. Então é isso, rapaziada. Obrigado aí por terem assistido. Já deixa seu like aí. Divulga o vídeo aí pros seus amigos. Manda pra geral. Segue a gente nas nossas redes sociais que vai estar aqui embaixo, tanto no Insta quanto no Twitter. Valeu, rapaziada. Tamo junto e fui.